Nosso próximo conteúdo da aula de hoje, né? Seguindo a nossa apostila, tá? Depois de comparando frações, nós vamos colocar as frações na nossa reta. Como que nós vamos identificar os números que são escritos na forma fracionária dentro da reta numérica? Então, vocês vão pegar a apostila. Esse conteúdo está logo depois da comparação de frações, ó. Ele está na página 22, e aqui na página 22 nós temos o primeiro exemplo. No primeiro exemplo, nós vamos colocar, ó, 6 terços, 24 terços e 180 nonos lá na reta numérica. Nós vamos identificar aonde estão esses números na reta numérica. Tá? Então, a prof vai colocar... Ó, vou colocar aqui para vocês se basearem lá na reta numérica de vocês. Esse exemplo aqui, ó. Então, tá aí, ó. Nós vamos colocar 6 terços, 24 terços e 180 nonos na reta numérica. Notem que, quando nós temos números que a gente consegue escrever, né, em forma de uma fração aparente, lembrando o que é uma fração aparente? Quando eu consigo dividir o numerador pelo denominador e ele vai me dar um número inteiro, né, um número natural. Então, quando nós vamos escrever 6 terços, nós podemos escrever dessa seguinte maneira, ó, nós conseguimos pegar o 6 e dividir por 3. 6 dividido por 3 dá 2, 2 vezes 3, 6. Então, eu já sei que 6 terços é uma fração aparente, e eu posso escrever ela na forma de um número inteiro, que é o 2. 24 terços, a mesma coisa, ó. 24, eu vou dividir por 3. 3 vezes quanto que dá 24? 8. 8 vezes 3, 24. 24 menos 24 vai dar 0. Então, 24 terços também é uma fração aparente, porque eu consigo escrever ela na forma de um número inteiro, que é o 8. E a próxima é 108 nonos. Então, eu vou pegar 108 e vou dividir por 9. Vai dar, ó, quantas vezes 9 para dar 10? 1 vez 9, 9. Vai sobrar 1. Abaixo, o 8. 9 vezes 2, 18. Certo? Então, também 108 nonos é uma fração aparente e eu consigo colocar ela na forma de um número inteiro, que é 12. Então, agora nós vamos só identificar esses números na nossa reta numérica. Então, eu vou desenhar uma reta, vou colocar o primeiro número, que é o 0. Ó, depois do 0 eu tenho 2, então 1, 2, aqui no 2 vai estar os 6 terços, que é a mesma coisa que 2. Depois vem quem? O 24 terços, que representa 8. Então, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 24 terços. E depois os 180 nonos, que está lá no 12. Então, aqui era o 8, 9, 10, 11, 12. Então, aqui vai estar os 108 nonos. Pronto. Já identifiquei essas 3 frações na reta numérica. Essa daí é um dos exemplos mais tranquilos. Por quê? Porque a gente tem uma fração aparente. Então, a gente consegue transformar ela no número inteiro. Mas e quando nós não tivermos uma fração aparente? Continuamos lá na nossa apostila, ó. Tá? Esse primeiro exemplo que tá aqui, ó, é o mesmo que a prof fez com vocês. Agora, nós vamos ter um segundo exemplo aqui, ó. Tá? Diz assim, ó, agora considera a fração 28 nonos. Ela não representa o número inteiro,
pois 28 não é múltiplo de 9, ou seja, lá na tabela do 9 não tem 28. Então, como que a gente vai fazer para representar esse 28 nonos em uma reta numérica? Certo? O que nós vamos fazer aí? Nós vamos pegar o 28 nonos e vamos transformar esse 28 nonos em um número decimal. De que maneira? Olha lá, ó. 28 nonos. Eu preciso colocar ele lá na reta numérica. Então, vejam bem que se eu dividir 28 por 9, não vai dar um número exato, mas vai dar um número decimal. Vamos lá, ó. 28 dividido por 9. Né? Lá na tabela do 9, qual é o número que se aproxima do 28? É o 3, né? 3 vezes 9 dá 27. Vai sobrar quem aí? 8 menos 7, 1. 2 menos 2, 0. Então, sobrou 1. O que nós temos que fazer aí, ó? Colocar uma vírgula e o 0 aqui, ó. Isso vocês já aprenderam. Vai dar por 1. 9 vezes 1 vai dar 9. Vai sobrar 1. Vai baixar o 0, vai dar 3,11111 e assim por diante. Certo? Então, o que eu sei a respeito do 28 nonos? Se eu traço uma reta numérica, onde é que ele vai estar? Eu vou ter que colocar aqui, ó. Ele está entre o 3 e entre o 4. Certo? Ele está entre o 3 e o 4. Mas ele está no meio, ele está mais perto do 4, ou ele está mais perto do 3. Vejam bem que depois do número 3 nós temos o número 1. Então, quer dizer que é 3,1. Ele está bem aqui próximo do 3, ó. Então, aqui vai ficar o 28 nonos. Tá? Não tem como a gente precisar exatamente onde ele vai ficar. Por quê? Porque é um número infinito, é 3,11111. É o que a gente chama de uma dízima periódica. É um número infinito. Certo? Então, a gente vai ter que precisar aonde ele vai ficar. Eu não vou dizer exatamente onde ele vai estar. Eu sei que ele está entre o 3 e o 4 e que ele está bem pertinho do 3. Certo? Então, é dessa maneira que a gente vai colocar o 28 nonos dentro de uma reta numérica. Vamos ver mais um exemplo aqui, ó. Certo? Mais um exemplo aqui, ó. Quando nós queremos comparar, então, fazer a comparação de frações na reta numérica, é a mesma coisa que a gente viu na comparação anterior, né, no vídeo anterior. Então, diz assim, ó, exemplo, considere as frações 2/3 e 1/5. Então, nós temos que identificar onde é que fica a fração 2/3 e 1/5 na reta numérica. Então, o que nós vamos ter que fazer? Primeiro, nós vamos ter que transformar essa fração para que ela fique com denominadores iguais, para que eu consiga determinar que números são esses, tá? Então, vamos lá, ó. Dois terços e 1/5. 2/3 e 1/5. Né? Porque se eu for colocar a reta numérica aqui, ó, eu não sei quem é que vem antes e quem é que vem depois. Eu não consigo dizer se é o 2/3 que vem antes ou se é 1/5 que vem antes. Então, o que eu posso fazer para saber qual dos dois aparece primeiro na reta numérica? Fazer a comparação que nós fizemos no primeiro vídeo. Então, nós vamos fazer o quê? Achar o mínimo de 3 e de 5. Então, a prof vai fazer aqui, ó, 3 e 5. Não dá por 2 porque os dois são números ímpares, então eu vou fazer por 3, ó. 3 dividido por 3 é 1. Vou baixar o 5. E agora eu vou dividir por 5. 1 e 1. 3 vezes 5, 15. Isso quer dizer que o mínimo múltiplo comum entre 3 e 5 é 15. Então, eu vou passar uma retinha ali, vou colocar o 15 embaixo e o 15 embaixo aqui também. E aí, o que nós vamos fazer? Dividir pelo de baixo
multiplicar pelo de cima. 15 dividido por 3, ó, 15 dividido por 3 é 5, e 5 vezes 2 é 10. Então, aqui eu já sei que 2 terços, né, escrevendo ele na forma de outra fração, que a gente chama de fração equivalente, vai ficar 10 quintos. Tá? Agora eu vou pegar esse número aqui, ó. Vou pegar o 15, vou dividir por 5 e vou multiplicar por 1. Então, 15 dividido por 5 é 3, e 3 vezes 1 é 3. Então, conforme a prof explicou para vocês, a fração maior vai ser sempre aquela que tem o numerador, que é o número de cima maior. Então, quer dizer que 10 quintos é maior que 3 quintos. Então, quem que aparece antes? É ordem crescente. Então, menor primeiro, que é o 3 quinzeavos. A prof falou 3 quintos, mas é 3 quinzeavos. E depois vem o 10 quinzeavos. Certo? Lembrando que aqui é sempre ordem crescente, do menor para o maior, ok? Então, é dessa maneira que nós vamos resolver o conteúdo a respeito de como colocar uma fração na reta numérica, ok? Até a próxima aula.